quero falar com você sobre a importância da atividade física para o ser humano. Lógico, normal a gente relacionar os benefícios do movimento, da atividade física para o nosso corpo, mas vai muito além disso. Mas antes de falar dos benefícios da atividade física, do movimento, é importante a gente entender por que o ser humano precisa desse movimento para ser saudável, a ponto da Organização Mundial da Saúde ter uma frase que uma pessoa sedentária não pode ser considerada uma pessoa saudável, e sim potencialmente doente, porque o sedentarismo é fator de risco para quase todas as doenças crônicas e muitas outras doenças que afetam a população. Então, durante centenas de milhares de anos, na evolução da espécie, só sobreviveu aquele indivíduo, aquele ser que conseguia se movimentar muitas distâncias, que conseguia lutar, que conseguia caçar. E só esse ser apto a um ambiente que exigia o movimento conseguia procriar. E como isso se repetiu por milhares e milhares de anos, o nosso corpo foi ficando moldado para o movimento. Nós, a evolução da espécie, temos um corpo geneticamente preparado para funcionar bem com o movimento. Sem o movimento, a gente acaba pagando um preço muito alto para manter o nosso corpo no equilíbrio. E em pouco tempo, por pagar esse preço muito alto, a gente começa a desenvolver algumas doenças crônicas. Por isso, a atividade física, o movimento, é uma maneira muito eficiente de se controlar fator de risco e ter uma vida com mais qualidade e mais anos de vida. Quando a gente fala dos benefícios da atividade física, então o físico, claro, é a primeira relação. Então a gente vai ficar com o corpo mais forte, com mais músculos, diminui a quantidade de gordura, as nossas taxas metabólicas tendem a se equilibrar, então a captação de glicose fica mais eficiente, isso evita que você desenvolva o diabetes, ou mesmo para quem tem o diabetes, faz com que você tenha um controle mais eficiente dessa glicose, nosso coração fica mais forte, bate menos vezes por minuto, levando mais sangue, oxigênio e nutrientes para todo o corpo. A chance de você desenvolver hipertensão é muito menor nas pessoas fisicamente ativas. Mesmo as pessoas que têm hipertensão já instalada, a atividade física é uma maneira muito eficiente de se controlar a pressão arterial. Ganhar massa muscular vai ser eficiente para diminuir, por exemplo, a incidência de osteoporose, mas o fato é que desde o pediatra até o geriatra, passando por diversas especialidades, todos os médicos vão indicar o movimento. Claro que ele vai ser adaptado à realidade de cada um, ao momento de cada indivíduo que ele vive durante a sua vida. A atividade física, o movimento, ele sempre foi incorporado por nós, seres humanos, de uma maneira muito natural. Afinal de contas, o ambiente exigia que a gente se movimentasse muito mais. Se a gente voltar, por exemplo, na década de 80, onde o brasileiro dava em média 10 mil passos por dia, ele não dava por consciência. Ele dava esses 10 mil passos porque tinha muito menos elevadores, muito menos escadas rolantes, você quase não tinha shopping, as lojas eram de rua, você tinha menos transporte público, você não tinha celular, você não tinha, muitas vezes, controle remoto. Então, o movimento era uma necessidade. O que eu estou querendo dizer é que o ser humano sempre se movimentou por necessidade. E hoje, temos um meio ambiente muito confortável, com muita facilidade, onde a gente diminuiu muito a quantidade de movimento. Só para você ter uma ideia, um último estudo aqui no Brasil mostrou que um brasileiro dá em média 2.200 passos por dia. Muito pouco. A Organização Mundial da Saúde fala em 10 mil passos para a gente colher os benefícios do movimento. O fato é que o movimento ele vai ser fundamental para a nossa saúde. Falei muito da nossa saúde física, metabólica, mas eu também queria tocar em outros aspectos. Hoje a gente sabe que a atividade física feita com regularidade, em 3 meses, já é capaz de produzir novos neurônios, de melhorar a conexão do nosso hipocampo, fazendo com que a gente melhore o estado de alerta, a memória, a aprendizagem. A pessoa que se mantém ativa ao longo da vida ou que tem
um bom histórico de atividade física, ao final da vida, ela diminui a curva de perda de cognição. Afinal de contas, quando a gente vai ficando mais velho, é normal que a nossa memória falhe um pouquinho, que a gente tenha uma maior dificuldade em conectar os raciocínios, mas aquela pessoa que é fisicamente ativa diminui a velocidade de perda de cognição. Sem falar que cada vez é mais provado que as doenças da mente, como o Alzheimer, por exemplo, têm uma relação com o sedentarismo. As pessoas fisicamente ativas parecem ter uma certa proteção e acabam tendo uma menor incidência no desenvolvimento dessas doenças da mente. Então, para a nossa parte cognitiva é fundamental. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala, olha, eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. Olha, se você quer trabalhar com eficiência, se você quer produzir com eficiência, se você quer ter seu cérebro funcionando perfeitamente, mantenha o seu corpo ativo. Hoje a gente sabe que isso é fundamental. Além da parte cognitiva, a gente tem que falar das emoções, né? Ansiedade e depressão, hoje, estão no topo das doenças que mais acometem a população. E a atividade física ela é fundamental. Em alguns momentos, em estágios iniciais dessas doenças, a atividade física talvez seja a principal ação que você pode tomar e que você consiga, de fato, melhorar o seu grau de depressão e ansiedade. Em casos mais agudos, onde a medicação é necessária, você tem inúmeros estudos mostrando que a associação do remédio, do medicamento com a atividade física é muito mais poderosa do que só a ação medicamentosa. Então, a atividade física ela tem um poder muito grande na nossa saúde como um todo. E eu queria também tocar no assunto que é a nossa saúde social. Durante muito tempo, a gente tinha dúvida, por que a atividade física faz tão bem, por exemplo, em relação à depressão? Será que é porque a gente sai, encontra outras pessoas, faz amizades? Também. A gente sabe que a atividade física, mesmo feita de uma maneira isolada, tem esses benefícios em relação à depressão, mas hoje a gente conhece a importância que a atividade física tem nesse meio social, no bem-estar social. Então é muito importante a gente ressignificar a importância do movimento na nossa vida. Quando a gente pega as cidades onde as pessoas mais vivem no mundo, você tem a atividade física presente em todos eles. De uma maneira livre, que a gente chama de atividade física não programada, ela está incorporada no seu dia, com movimento, subindo escadas, enfim, ela está presente. O que eu quero dizer é que o nosso corpo, ele reconhece o movimento, independente se esse movimento é feito dentro de uma academia, num parque correndo, numa praia ou incorporado em tarefas do dia a dia. É muito importante que você mantenha isso com regularidade. O movimento com regularidade vai fazer seu corpo funcionar muito melhor. Tenho certeza que a maioria de vocês já tem essa informação. E a pergunta que vem é, por que mesmo sabendo que o movimento é importante, eu não consigo fazer? A resposta também está na evolução da espécie. O nosso cérebro talvez seja a máquina mais eficiente em poupar energia. Como a gente tinha muito pouco alimento e uma necessidade de movimento muito grande, o nosso cérebro teve que aprender a automatizar, a realizar as tarefas sem pensar. Então, o nosso cérebro consegue executar quase que 85% de tudo que a gente faz durante o dia sem pensar no automático. Ou você pensa para andar, ou você pensa para amarrar um sapato, para dirigir, são decisões que o seu cérebro toma inconscientemente. Você acaba fazendo simplesmente pela repetição da tarefa. O grande desafio dessa nossa geração é criar um novo hábito, é fazer com que o movimento seja incorporado na sua vida de uma maneira que você não tenha que decidir todo dia. E qual é esse caminho? Esse caminho é a repetição. Por isso, se você que está me assistindo agora é uma pessoa sedentária, que já tentou incorporar atividade física várias vezes e nunca conseguiu, tente esse desafio que eu vou propor. Durante 90 dias, escolha a atividade mais simples possível, aquela que você vai repetir pelo menos 70 dias nesses 90 dias.
ou seja, numa semana pelo menos 5 vezes. Ah, pode ser subir 5 andares de escadas? Tudo bem. Pode ser caminhar 10 minutinhos, eu não tenho mais que isso? Está tudo certo. Mas repita, se essa atividade ela é fácil de ser repetida, você vai executando e evoluindo a cada dia. Daqui 2, 3 semanas, aqueles 10 minutos de caminhada, você está numa distância maior, você está num ritmo mais acelerado, aos poucos você aumenta o tempo e, mais importante, no nosso cérebro, a gente tem uma partezinha chamada hipocampo. Quando você tem a repetição da tarefa, você vai criando uma nova conexão e você tem a criação de um novo hábito. Então, o meu desafio para você é não se preocupe se a atividade é muito intensa, se a atividade vai queimar muita caloria, se ela vai durar 1 hora ou não. Escolha uma atividade simples, repita, 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 o máximo de dias em 90 dias. Eu tenho certeza que ao final desses 3 meses, você vai estar conseguindo fazer muito mais atividade do que aquela que você escolheu inicialmente. Você já não vai estar pensando para fazer essa atividade e você vai ter criado um novo hábito e vai estar combatendo o sedentarismo, colocando movimento na sua vida e trazendo benefícios para a sua saúde mental, emocional e física.